Bom dia, meus irmãos. Bom dia àqueles que nos acompanham pela Rádio SEAC, pela TV SEAC e agora também um bom dia àqueles que nos acompanham pela transmissão ao vivo que fazemos através do Facebook também. Cada dia mais está aumentando essa quantidade de pessoas e é muito bom chegar a mais gente. Muito bem, meus irmãos, como o professor Leopoldo falou, a gente continua com essa sequência muito boa de O Evangelho segundo o Espiritismo e nós hoje vamos abordar o capítulo 5º, que é Bem-aventurados os aflitos. E a gente passa a admirar muito Allan Kardec, cada vez que vai se aprofundando na obra dele. Então, ele começou com as 3 revelações, depois dizendo que o reino dele não era deste mundo, quando Jesus disse. No capítulo 3, que há muitas moradas na casa de meu pai, então a gente desmistificou a nossa existência pensando ser única nesse universo. E depois ele conceituou para a gente, talvez um dos mais importantes conceitos que Jesus nos passou naquele momento, que é a reencarnação, dizendo que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. E é praticamente impossível conseguirmos entender tudo que vem daqui para frente se não entendermos a reencarnação também. E aí, essas leis que foram dadas até então, falando da pluralidade das existências, dos planetas, da reencarnação e o funcionamento da justiça de Deus diante da reencarnação, a gente se encontra agora no momento onde ele explicou leis imutáveis e agora ele chega para a gente e fala assim: eu reconheço a dificuldade que vocês têm nesse caminho. E agora eu vou dar para vocês consolo. Então ele chama bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ele entende qual é esse momento que a gente está vivendo. Ele sabe que nessa situação do nosso planeta, da nossa condição moral e intelectual hoje, nós temos bastante sofrimento. E não à toa, tanto Allan Kardec, compreendendo essa obra divina, nos codificando a doutrina espírita, tanto ele reconhece essa dificuldade que nós estamos vendo hoje o maior capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 5º é o maior capítulo de O Evangelho. Só de instrução dos Espíritos, instruções dos Espíritos, nós temos 14 instruções. Então Kardec reservou um bom tempo para falar aos que sofrem: bem-aventurados, pois serão consolados. E ele começa com 3 pontos muito importantes. Ele fala sobre a justiça das aflições, as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições, para que a gente consiga entender, num espectro geral, o porquê sofremos. E a gente vai entender o porquê que temos que compreender este processo de sofrimento. Se nós não compreendermos o porquê de sofrermos na Terra, o que a gente vai poder deduzir? Que Deus, no momento da reencarnação de cada um de nós, aleatoriamente e injustificadamente, começa a determinar algumas aflições para que possamos passar aqui na Terra. Esta seria a visão de quem não compreende as suas aflições, de que Deus vai salpicar porções desiguais e aleatórias de alívios ou sofrimentos
para as pessoas que vão reencarnar. Então é muito importante que a gente possa compreender. E meus irmãos, eu pergunto para vocês, aqui na Terra, a gente pode falar com certeza que teremos aflições nessa vida? A gente pode afirmar com certeza? Sim, teremos aflições nesta nossa existência. Alguém na Terra está livre dessas aflições? Vocês se lembram quando a gente falou no capítulo que há muitas moradas na casa de meu pai, onde a gente estudou a classificação proposta para os mundos habitados? Primitivos, provas e expiações, regeneração, planetas felizes e planetas celestes ou divinos. Onde estamos nessa escala? De baixo para cima, na segunda ainda. A gente não pode se considerar livre de aflições. Alguém nesse salão pode dizer que a sua existência está livre de aflições? Alguém não viveu aflição? Se tem alguém que não viveu aflição até agora, eu peço que essa pessoa se levante, venha me dar um abraço e conte como é. Agora, mas eu queria um abraço assim, o duro vai ser eu largar essa pessoa. Porque alguém que não viveu aflição ainda na Terra é uma pessoa abençoada. Alguém sai com um bebê recém-nascido lá de trás, né? Ó, esse daqui não viveu ainda, a vida dele está muito boa, né? Só se for isso. Mas nós, que já galgamos alguns bons anos na Terra, já vivemos aflições, meus irmãos? Ainda as vivemos? E, infelizmente, ainda temos mais aflições por vir? Temos. Então, a grande pergunta que a gente tem que fazer nessa hora, sabe qual que é? O que temos feito na hora que a gente passa por essas aflições? Nós temos aceitado ou nós temos nos revoltado com as aflições? Dá uma pensadinha aí nas últimas aflições que você passou na sua vida. Tem gente que não precisa pensar em menos de meia hora. 24 horas já enche a caderneta de aflição. O que você tem feito? O que nós temos feito com as aflições que a gente tem passado? A gente tem aceitado e as compreendido? Ou temos tido um sentimento de revolta? Sabe por quê, meus irmãos? Porque as notícias são boas para os que sofrem. Querem ouvir boas notícias para os que sofrem? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados vós, os pobres de espírito, porque vosso é o reino de Deus. Olha que promessa bacana. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque serão fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. E bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Essas bem-aventuranças são tiradas dos evangelhos de Mateus e de Lucas. Mas, meus irmãos, como que funciona esse negócio aqui dessas bem-aventuranças? É garantido? É garantido? Sofre, vai ser consolado. Chora, vai dar risada. Tem fome de justiça? Será farto. Tens aflições? Serão consolados. É direto? É garantido?
Não precisamos fazer absolutamente nada, porque ele está dizendo, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Você está no meio de uma aflição, aguarda que chegará o consolo. É assim que funciona a justiça de Deus? Então, meus irmãos, eu tenho que dizer uma coisa com toda certeza. Temos um Pai soberanamente bom e misericordioso. Nunca, nunca, na fé de vocês, duvidem disso. Mas temos também um Pai infinitamente justo. E Ele não daria alguma coisa que não fosse por justiça, dentro de sua benevolência. Então nós temos a aflição e nós temos o consolo. Tem que ter alguma coisa no meio disso, para que a gente possa transpor de um para outro. E eu pergunto a vocês, meus irmãos, de quem depende isso? De Deus? De Jesus Cristo? Da nossa doutrina? De quem depende isso, meus irmãos? De nós mesmos. É um movimento nosso que faz com que a gente saia das aflições e alcance o consolo. Mas isso não é uma tarefa fácil. Não estou querendo dizer aqui com isso que é um estalar de dedos. São tarefas árduas que carregam as nossas aflições. Então, nenhuma aflição que nós sofremos aqui na terra será menosprezada ou desvalorizada. Se assim não fosse, Jesus não teria prometido, e tudo que Jesus promete, Ele tem condições de cumprir. Ele não teria prometido o consolo se não fosse acreditado que a gente conseguiria essa tarefa tão difícil. E Allan Kardec não teria despendido o maior dos seus capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo para falar sobre o consolo das aflições, se essa fosse uma tarefa fácil. Então, meus irmãos, se a aflição hoje toma conta de você, tenha certeza absoluta que isto está sendo olhado com muito cuidado por Deus. Porque não é tarefa fácil. Depende apenas de nós, mas não é fácil. Para vocês terem uma ideia, esse termo não é um termo fácil. Sabe o que significa aflição? Um sentimento de agonia. É a definição do vocábulo. É um sentimento de agonia, um sofrimento intenso, uma preocupação ou desassossego por alguma coisa em que vá afetar a vida, direta ou indiretamente. Outra definição é a sensação de que algo não está certo, ou de que alguma coisa errada ou traumática possa acontecer. Quando você sente uma coisa estranha e você não sabe o que é, mas você não está bem, qual que é uma das expressões que a gente usa? Eu estou um pouco aflito hoje. Não é assim que a gente fala? E uma última definição do vocábulo: dor física ou moral. Então não é fácil a aflição. Agora, sendo assim, diante desta definição toda, é muito difícil compreender a utilidade que há em sofrer para podermos ser felizes. Se é algo tão ruim, por que a gente precisa disso para ser feliz? Sabe por que é difícil de aceitar isso, meus irmãos? Porque nós somos feitos para sermos felizes.
Sabe por que nós somos feitos assim? Porque somos obras de nosso Pai Criador. Nós todos somos obra de Deus. E Deus não criou o Filho dele para ir rumo às trevas. Deus não fez isso. Deus criou seus filhos para irem para a luz. Qual que é o destino de todos nós, meus irmãos? A perfeição. Então Deus não faz criatura dele para procurar treva, embora nós fiquemos nela durante momentos de perturbação, mas não é nosso estado natural procurar as trevas. Nosso estado natural é procurar a luz, o progresso, o bem, porque somos obras de Deus. Vocês sentem isso? Que você é um ser que procura fazer o bem, procurar o bem, que o instinto natural que nós temos da nossa criação é de fazer o bem. Então nós somos feitos para procurar a luz e a felicidade. Não precise ir tão longe. Sabe aquelas experiências de ratos de laboratório? Coloquem 3 botões e um ratinho dentro de uma gaiolinha com 3 botões. Um botão dá um choque muito dolorido, mas que não mata ele. O outro dá água, o outro dá comida. Cada botãozinho dá um negócio diferente. Não é um espírito inteligente que está lá. Lá tem um princípiozinho sendo formado. Mas é um filho de Deus, não é? Não é criação de Deus? Você acha que algum rato, na face da terra, vai ficar apertando o botãozinho de choque lá toda hora? Ele não sabe o que apertar, ele vai lá, aperta o botãozinho de choque. Ele vai lá, aperta o botão. Ele fica o dia inteiro apertando o botãozinho de choque. Você acha que tem algum rato que faz isso? A hora que ele descobre que aquele botão dá choque, e que o outro dá comida e o outro dá água, ele esquece aquele primeiro botão, ele fica só na comidinha e na água. É óbvio. Qualquer ratinho vai fazer isso? Vai ou não vai? Não é assim que funcionam as experiências de laboratório? Você acha que ele vai procurar sofrer à toa? Agora tem uma coisa. Transforma esse botãozinho num botão que dá um choque e depois solta a comida. Só tem esse botão. Aí ele tem que levar um choquinho e ganha comida. Você acha que ele vai morrer de fome? Não vai. Não vai. Ele vai, vou tomar um choquinho aqui, mas a comida vem. Ele está entendendo a função da dor na vida dele. Ele compreende o que a dor faz com ele. A dor está levando ele para uma coisa boa. Então ele suporta a dor. Por isso que nós precisamos entender o porquê que nós temos aflições nessa vida. Porque quem entende, suporta. Quem não entende, se revolta. E já que você tem que sofrer, sofra bem, sem se revoltar. Tá certo? Muito bem. Tem um livrinho pequenininho de Allan Kardec, muito pouco citado, que chama O Espiritismo em sua expressão mais simples, que diz o seguinte: as aflições na terra são o remédio da alma e a salvam para o futuro, como uma operação cirúrgica dolorosa salva a vida de um doente e lhe devolve a saúde. E por isso que o Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. A cirurgia é um negócio fácil. É um negócio bonito de você ver, abre, vai, corta, tira, sutura, fecha. Mas não é necessário para que haja saúde naquele momento? Então, se você entender que é necessária aquela cirurgia, aquele remédio amargo, mas que aquilo é bom para o seu progresso, você entende e se submete àquele procedimento. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo, que é o capítulo 28, que chama-se Coletânea de Preces Espíritas. Então eu fui lá buscar um momento
em que a gente reconhece que mesmo que eu esteja falando tudo isso, nós não estamos falando de um processo fácil, que é superar essas aflições. Estamos falando de um momento difícil. Então, em alguns momentos, a gente pode sentir dificuldade. E quando a gente sente muita dificuldade, o que a gente faz? Quem que a gente procura? Deus. Deveríamos procurar sempre, né? Deveríamos orar para Ele em todas as circunstâncias. Mas a gente está mais frequente na presença dEle quando a gente sofre. E aí, Allan Kardec mostra uma forma de pedirmos. E ele começa, antes de apresentar um modelo de prece, ele contextualiza. Olha que bonito. Podemos solicitar a Deus benefícios terrenos. E Ele pode nos atender quando tenham uma finalidade útil e séria. Mas como julgamos a utilidade das coisas segundo uma visão imediatista, limitada ao presente, geralmente não vemos o lado mal daquilo que desejamos. A gente poderia se voltar para Deus e falar: tire, Pai, essa aflição da minha vida. Tira essa aflição da minha vida. Eu não quero mais sofrer com isso. A gente pode pedir isso. É certo a gente pedir isso? Se um filho teu fala assim: pai, eu não quero mais fazer essa tarefa porque ela é muito dolorosa. Eu não quero mais ir à escola porque sofro demais indo à escola. Sofro demais levantando cedo. Sofro demais tendo que estudar. Aí o pai, que ama muito o filho, vai responder o que para ele? Que bom, meu filho, que você está pensando assim. Então vamos largar essa escola, porque isso daí não tem nada a ver. Um pai amoroso faz isso? Mas não é um pedido do fundo do coração do filho? É, só que o filho não sabe o que é melhor para ele. E nós somos assim quando pedimos para o nosso pai. A gente não sabe o que é melhor para a gente, ele sabe o que é melhor para a gente. Então, Deus, que vê melhor que nós e só deseja o nosso bem, porque quando a gente fala para ele: filho, sem condições de atender o seu pedido, vá para a escola. Eu estou vendo o melhor ou o pior para o meu filho? O melhor, eu sei que vai ser bom para ele. Eu sei que se ele não fizer uma escola, um curso, não tentar uma faculdade, ele vai ter mais dificuldade de arranjar emprego, de conseguir sucesso na vida, realizar seus sonhos. Então, ele que só deseja o nosso bem, pode então recusar o que pedimos, como um pai recusa a um filho aquilo que pode prejudicá-lo. Se aquilo que pedimos não nos é concedido, não devemos nos abater por isso. É necessário pensar, pelo contrário, que a privação neste caso nos é imposta como uma prova ou uma expiação. E que a nossa, olha que importante, a nossa recompensa será proporcional à resignação com que suportarmos esta prova. E aí ele nos sugere a oração. Olha que coisa linda. Está lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser fazer essa oração antes de fazer um pedido para Deus, é um bom começo. Olha só. Deus Todo-Poderoso, que vedes as nossas misérias, dignai-vos ouvir favoravelmente o pedido que vos faço neste momento. Se for inconveniente o meu pedido, perdoai-me. E se for justo e útil aos vossos olhos, que os bons espíritos, executores de vossos desígnios, venham ajudar-me na realização. Como quer que seja, meu Deus, seja feita a vossa vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que desejais experimentar-me, e submeto-me sem murmurar,
fazei que eu não desanime de maneira alguma, e que nem a minha fé, nem a minha resignação sejam abalados. E aí você faz o pedido daquilo que você deseja. Olha que coisa bonita. Que momento de nós nos enxergarmos nessa situação como seres que estão precisando aprender. Então nós não conseguimos negar as aflições, nós não conseguimos estar nesse momento da terra que estamos vivendo e pedir para que as aflições sejam retiradas. Infelizmente, meus irmãos, o que nós estamos passando, nós temos que passar. O que a gente tem que realmente definir para essa vida e para as outras vidas que estão por vir ainda, porque a gente vai reencarnar muitas e muitas vezes ainda. O que a gente tem que pedir é uma maneira diferente de nos portarmos diante dessas aflições. Não adianta pedir para retirar. Isso a gente viu que não dá. Mas o que a gente pode fazer? Nós podemos pedir forças e discernimento na hora que estivermos passando por alguma dessas aflições. Então eu trago para vocês agora, do livro maravilhoso, Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografado pelas mãos abençoadas do nosso Chico Xavier. Vou trazer uma história que chama A Bênção do Estímulo. O mestre estava com os seus aprendizes, onde eles comentavam que a verdade, dizer sempre a verdade, é um dever primordial. A gente nunca pode mentir, certo? Não, temos sempre dizer a verdade. Ótimo. Aí quando de repente Filipe, um dos que estavam lá, disse que em nome da verdade, ninguém pode deixar de dar um consolo. O que ele quer dizer é o seguinte: você pode até mentir em algum determinado momento, se for para consolar alguém. E perguntaram para Jesus: pode ser feito isso? E Jesus trouxe uma história para ilustrar essa dúvida que eles estavam tendo. Um devotado chefe de família que lutava com bravura para juntar os recursos para que conseguisse sustentar os desafios domésticos. Depois de desfrutar de um bom período de fartura nos negócios, ele viu-se pobre e abandonado pelos melhores amigos de uma semana para outra. Até a semana passada estava cheio, rodeado de amigos. Aí ele perdeu todos, em virtude de um desastre comercial que ele teve. Perdeu tudo, e os amigos se foram. O pobre homem honesto não soube suportar o duro golpe que o mundo lhe vibrava no espírito e morreu, após alguns dias, abatido por inomináveis dissabores. Entregue a si mesma, ao pé de 6 filhos jovens, a valorosa viúva enxugou o pranto, reuniu os rebentos ao redor da velha mesa que lhes restava e verificou que os moços amargurados pareciam absolutamente vencidos pela tristeza e pelo desânimo. Cercada de tantas lamentações e lágrimas de seus filhos, aquela senhora meditou. Em seguida, ela dirigiu-se a uma sala íntima da casa e voltou, portando cuidadosamente uma caixa de madeira, devidamente lacrada, e falou aos rapazes com muita segurança: meus filhos, não estamos em total miséria.
Neste cofre possuímos um valoroso tesouro, que a providência característica de vosso Pai nos deixou. É uma fortuna, capaz de fazer a nossa total felicidade. Entretanto, os maiores depósitos do mundo desaparecem quando não se alimentam das fontes do trabalho honesto e produtivo. Quer dizer, se a gente consumir tudo isso daqui e não trabalhar, acaba. Em verdade, vosso Pai nos deixou contra a sua vontade, com dívidas muito pesadas. Todavia, não seria justo honrar o nome de vosso amado Pai, resgatando a sua dignidade, pagando suas dívidas e preservando esse legado que Ele deixou para nós? Aproveitemos o tempo que ainda temos, meus filhos, e se concordarem comigo, abriremos esta caixa mais tarde, a menos que a exigência do pão forem insuperáveis. Apenas se estiverem realmente passando fome. Um sorriso de alegria e reconforto apareceu no semblante de todos. Ninguém discordou da sugestão materna. No dia seguinte, os 6 jovens atacaram corajosamente o serviço da terra. Valendo-se de grande gleba alugada, plantaram o trigo com imenso cuidado. Em valoroso trabalho de colaboração e com tanta devoção que se portaram, ao final de 6 anos, os débitos da família se achavam liquidados. Uma grande propriedade rural foi adquirida. E o nome do pai foi coroado de novo pela honra justa e pela fortuna próspera. Quando já haviam superado em muito os bens perdidos pelo pai, reuniram-se certa noite com a genitora, a fim de conhecerem o conteúdo daquele famoso legado do pai, deixado naquele baú que ainda estava fechado. A mãe trouxe o cofre com extremo zelo e carinho, e sorriu satisfeita, colocando o baú à frente dos filhos, trabalhadores e devotados. Ela abriu a caixa sem nenhum esforço. Com grande espanto dos filhos que estavam ao seu redor, dentro da caixa havia apenas um velho pergaminho que trazia as belas palavras de Salomão. O filho sábio alegra o pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Contudo, a justiça livra-nos da morte no mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo. Entretanto, recusa a fazenda dos infiéis. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece. Todavia, a mão dos diligentes enriquece para sempre. Os rapazes entreolharam-se em júbilo e agradeceram a preciosa lição que o carinho materno lhes havia doado. O Mestre Jesus, então, silenciou sob a expressão de contentamento e de curiosidade dos seus discípulos naquele momento perante a sua lição. E após uma ligeira pausa, finalizou seus pensamentos dizendo: quem poderia classificar aquela grande mulher como mentirosa e enganadora? Nunca espezinhemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. A semente desabrochando é a promessa do futuro. E a pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança. Então, meus irmãos, ele nos diz sobre, mesmo em detrimento de uma verdade,
que nós podemos dar este consolo. E o que esta mulher fez diante de uma aflição? Quais eram as alternativas que ela tinha naquele momento de aflição perante seus filhos? O marido morre deixando dívidas, 6 filhos para cuidar, poderia se entregar a uma depressão profunda, poderia subtrair a própria vida, poderia desanimar. E aí, nesse momento, eu trago um pensamento de uma outra mulher, muito lúcida também, que diz o seguinte: desistir? Eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que o cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Cora Coralina. Então, meus irmãos, nós temos que entender e suportar essas aflições. Da melhor forma possível seria entendendo as suas causas. Então, essas causas atuais das aflições que vivemos, isso que a gente vive hoje, vamos então passar a ver o que o Evangelho nos mostra para podermos entender. As dificuldades que a gente tem na vida, que geram as nossas aflições, elas têm 2 origens bem diversas. Umas têm causa na vida presente. Tem coisa que a gente está sofrendo hoje que tem causa na vida presente. E tem coisa que a gente está sofrendo hoje que tem causa em vidas pretéritas. Tem gente que toma contato com a doutrina espírita e a interpreta erroneamente, tentando achar que todo o sofrimento que ele tem na vida, ele está resgatando coisas passadas. Podemos afirmar que isso é verdade? Que todo o sofrimento nosso estamos resgatando e expiando de vidas passadas? Sim ou não? Não é para afirmar desse jeito, né? Então, se eu falar isso, o que a gente faz nessa vida, então, de errado, não tem consequência nenhuma? Será que a gente só transporta para a vida posterior o que a gente faz de errado numa? Tudo que eu estou sofrendo nessa vida é motivo de vidas passadas? Posso afirmar isso? Não. Tudo bem que tem gente que acumula tanta dívida numa encarnação que não dá para sofrer tudo numa só. Aí sobra uma caderneta cheia de coisa para a próxima. Ele desencarna e fala: ô meu irmão, você tem muito que passar ainda, hein? Tem muito feijão para comer ainda, então sobrou bastante coisa para a próxima encarnação. Se prepara que o negócio não vai ser fácil, não. Mas eu faço algumas reflexões com vocês. Pense numa pessoa orgulhosa. Se é que vocês conhecem alguém. Vocês conhecem alguém orgulhoso? Porque vocês, eu sei que vocês não são. Vocês estão aqui num centro espírita, domingo, 9 horas da manhã, vocês não são orgulhosos, né? Mas vocês devem conhecer alguém na família de vocês. Pensa nessa pessoa agora. Pensou? Conseguiu imaginar alguém? No trabalho? Pensou? Alguém orgulhoso. Aquela pessoa que não demonstra humildade para nada. São os antagônicos, né? O orgulho não consegue conviver junto com a humildade. Quem tem humildade está abrindo mão do orgulho. Quem tem orgulho é porque não está praticando a humildade. Então, uma pessoa que não tem um pingo de humildade no seu coração é uma pessoa que não carrega aflições nessa vida. Alguém que tem aquele orgulho, eu não vou admitir, mas nem por cima do meu cadáver que a pessoa vai conseguir fazer isso. Eu não vou admitir nunca que eu estou errado.
Isso é orgulho. Essa pessoa não tem aflição, ela é calma, ela tem paz no seu coração? Ela tem aflições? O orgulhoso tem aflições, sim ou não? Sim. Na hora, um ato de orgulho já gera aflição dentro de si. Vamos para mais uma. Essa eu sei que vocês não têm. Nenhum de vocês é egoísta, né? Vocês são lindos, maravilhosos, olha que gente bonita. Nenhum de vocês é egoísta, mas vocês também devem conhecer alguém egoísta. Aquela pessoa que tudo que ela pensa durante toda a vida dela é para o seu próprio bem e de mais ninguém. Tudo que ela vê é para tirar proveito para si. É o dono da empresa que vê no olhar de cada colaborador dele, cada funcionário dele, ele vê alguém que está falando mal dele ou tentando tirar proveito da situação, ou que está tentando enganar, ou que está tentando roubar. Ele vive o tempo todo numa vigilância egoísta de que tudo tem que ser para ele. Ele chega em casa feliz da vida, sorri para a sua família e deseja uma boa noite a todos, um bom descanso, e no outro dia ele fala, bom dia, meus queridos, aí ele chega na empresa, é assim? É possível essa máscara? E tem o colaborador que ele chega todo dia, pisa na empresa e fala assim, estou aqui eu para fazer esse homem ficar rico e eu pobre. Mais uma vez, é a pessoa que odeia o domingo à noite. A síndrome do domingo à noite. Ele chega à noite e ele começa a odiar a segunda que está por vir, porque o calvário dele, onde ele vai dar todo o seu talento, esforço para enriquecer o patrão. Essa pessoa é feliz? Ela está fazendo coisas egoisticamente que ela vai recuperar só, que ela vai ter que resgatar só em outra vida? Não, ela vive a aflição dela todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, aquela pessoa que você chega na sexta-feira, 3 horas da tarde, o que ela responde? Vai dar 10 horas, mas não vai dar 6 para eu ir embora. Fala isso toda sexta-feira. Vai dar 10, mas não vai dar 6 para eu ir embora daqui, desse inferno que eu vivo. Tem aflição essa pessoa? Tem! É a aflição que ela está resgatando do que ela tem dentro de si. Não precisa resgatar numa outra vida. A aflição já está aqui. Aí ela não tem paz, ela não tem amor. Bom, eu estou falando de sentimentos que eu sei que deve estar difícil de vocês imaginarem, mas vamos pensar uma pessoa invejosa. Se é que vocês também conhecem alguém invejoso. Esse daí não tem paz no coração mesmo. Porque o invejoso é aquele que nunca o que ele tem é suficiente. Nunca. Nunca. O vizinho comprou um carro, ele ficou inveja, vai lá e compra o mesmo carro. O vizinho troca de carro, o inferno dele começa. A aflição dele começa porque ele começa a invejar o carro do vizinho. O emprego do amigo, a família do irmão. Essa pessoa, as aflições dela estão presentes a cada manifestação da sua inveja. Eu vou só falar mais um, que esse eu fico tranquilo, porque eu vou até fazer uma pesquisa com vocês aqui, e esse eu sei que vocês tiram de letra. Estão se preparando? Ciúmes. Tem aflição quem tem ciúmes? A pessoa ciumenta consegue ficar em paz no seu dia a dia? Aí eu faço um desafio para alguns de vocês. Vamos testar os ciúmes de vocês. Você trocaria com o seu namorado, namorada, esposo, esposa,
Você trocaria com o celular dele durante 1 hora? Ele fica com o seu, você fica com o dela. Durante 1 hora vocês passam um com o celular do outro. 1 hora. Vamos dificultar? Um dia. Vocês vão ficar um dia inteiro, um com o celular do outro. Porque dá para fazer ligação, né? Os contatos às vezes são muito parecidos, né? Se ligar no da mulher, ela fala assim, liga naquele meu celular, porque o meu marido hoje está com o meu celular, porque deu um problema aqui no chip, e a gente precisou trocar. Estamos o dia inteiro com o celular trocado. Então passa 1 semana. Eu vou à minha prova de fogo agora. Minha mulher, você ficaria 1 semana com o meu celular e deixaria eu ficar 1 semana com o seu celular? Ela está dizendo que sim. Vai falar que não agora. Vai falar que não. Pus ela na fogueira, né? Ela está falando que sim, né? Se você fizer essa troca de celular, porque ele representa hoje, ele é a representação figurativa dos ciúmes, né? Porque, nossa, meu amor, o seu celular está aqui, aberto no Facebook, sem a senha. Nossa, o Zambolt perde dele. Ele faz de 0 a 100 em 2,3 segundos, né? Faz 100 metros em 2 segundos. Pega o celular desesperado, que a mulher não pode pegar o celular. Então, ele representa hoje a questão dos ciúmes, né? Ele é a representação física dele. Essa pessoa que não consegue deixar o seu celular com outro, tem paz ou tem aflição? Tem aflição. Aflição que ela vive nessa vida por mazelas que ela carrega dentro de si. Dentro de si. Não precisa puxar de outra vida para ter aflição. Não precisa transportar a aflição para a vida seguinte. A gente vive nessa vida as aflições das nossas imperfeições. Aí tem a questão 926 do Livro dos Espíritos, que fala o seguinte: criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte produtora de novas aflições? Quer dizer, a nossa sociedade hoje não está ela mesma criando novas aflições? Olha a resposta dos Espíritos. Os males deste mundo estão na razão das necessidades fictícias que vos criais. Se poupa de muitos desenganos aquele que sabe restringir seus desejos e que olha sem inveja para o que está acima de si. O que menos necessidades tem, esse sim é o mais rico na terra. Meus irmãos, vocês precisam fundamentalmente, essencialmente, a qualquer custo, de uma mansão para viver na terra? Você precisa, essencialmente, de um carro importado para viver na terra? Vocês precisam, eu não vou falar o gênero, tá? Da bolsa de marca para viver na terra? Você precisa do celular que acabou de ser lançado para viver na terra? Quem que cria tudo isso? Quem que cria essas aflições que a gente acha que a gente tem? E eu vou falar um negócio de verdade para vocês. Há pessoas que têm certeza absoluta de que precisa dessas coisas que eu falei para viver. E que se ela perde essas coisas, a razão de viver delas morre. Elas entram em tanta aflição que elas passam a não encontrar mais sentido na vida. Mas quem criou essas aflições? Coisas do mundo passado?
ou o que ela tem dentro dela? São as más inclinações que ela tem que estão fazendo ela sofrer desse jeito. E aí, meus irmãos, aí eu faço uma pergunta para vocês. E se a pessoa está com um comportamento bom? Ela não está invejando os outros. Ela não é orgulhosa, dentro de um bom limite. Ela não está com um egoísmo tanto assim. Mas ela está sofrendo. Ela tem aflições. Vocês conhecem gente boa que sofre? Conhecem gente boa que sofre? Aí todo mundo levanta a mão, né? Fala assim, eu. Então por quê? Se ela não está carregando tantas mazelas e está sofrendo bastante. Aí a gente entende o porquê. Que tem um momento aqui que ele fala causas anteriores das aflições. Então, quando alguém que está levando uma vida correta, boa, honesta, sem desejar o mal para os outros, é acometido de uma doença muito grande, que lhe dá restrições ou que lhe ceifa a vida, ou que uma família super boa, super religiosa, é interrompida a vida com um desastre, de avião, de carro, de trem, um desastre natural, um terremoto. Todos os 200 mil que morreram naquele tsunami, era tudo espírito ruim resgatando. Não dá para a gente generalizar desse jeito. Não tinha gente boa lá dentro, pelo amor de Deus? Eram 200 mil candidatos a ir direto para a zona de umbral? Não, claro que tinha gente boa. Então por que gente boa sofre? Porque nós temos que pensar o seguinte: todo efeito tem uma causa. Isso a gente não pode nunca negar. Então, se todo efeito tem uma causa, uma miséria que se passa, uma aflição que se passa, tem uma causa. E a gente tem que confiar, acima de tudo, no quê? Que se temos um Deus justo, temos uma causa justa. Deus não daria, não permitiria que um filho sofresse uma aflição sem uma causa justa. E aí, se ele não foi totalmente, se não conseguiu resgatar tudo numa determinada vida que ele tinha que resgatar, pode sobrar coisa para outra vida. E nessa outra vida, ele começa ela bacana, honestamente, fazendo coisas corretas, desejando bem para as pessoas, mas ele tem resgates para passar, que não deu tempo na vida anterior, então ele acumulou um pouquinho para essa. Egoísmo, orgulho, inveja, raiva podem ser colhidos em outra existência, se necessário. Mas uma coisa muito importante, que a gente que começa a entender o Espiritismo, a gente tem que saber. Nem todo sofrimento que aparentemente está injustificado nessa vida quer dizer que ele resgatou algum erro dele do passado. Por que a gente tem que falar o seguinte? Nem todo sofrimento deste mundo é indício de falta anterior. Podem ser provas escolhidas para acelerar o adiantamento. Então, meus irmãos, a gente tem que ter a seguinte regra na cabeça. Toda expiação, o que é uma expiação? É um resgate de um erro pretérito. Você errou no passado, vai ter que responder. Lei de ação e reação, todo mundo sabe. Toda expiação é uma prova que se passa. Mas nem toda prova é uma expiação. Nem tudo que a gente passa, que aparentemente não tem justificativa, foi alguma coisa errada que você fez. Então é o quê? De graça? Independente do que for, a gente pode, em determinado momento, escolher provas para passar.
Você pode chegar para um superior seu no trabalho e falar assim: você me mandou fazer um negócio aqui? Eu estava pensando em fazer isso no departamento inteiro. Posso fazer no departamento inteiro? Poxa vida, inteiro? Inteiro. Eu acho que eu consigo replicar isso e passar para todo mundo. Poxa, eu acho que você dá conta, sim. Vai lá, pode fazer. Ele escolheu uma prova mais difícil. O mérito dele, caso ele consiga, vai ser menor ou maior? Maior. Sua colheita vai ser menor ou maior? Maior, porque ele deu conta de uma tarefa que ele escolheu. Então, a gente, em determinado momento, pode escolher provas grandes para passar. Dificuldades grandes aqui na Terra. Eu posso chegar conscientemente e falar assim: meu Deus, meus amigos espirituais, eu estou lá antes da reencarnação, da próxima reencarnação. Falo assim, eu experimentei o luxo e não me dei muito bem, não. Deixa eu passar um perrengue. Deixa eu comer um pouquinho de carne seca aqui, porque eu estou precisando ser um pouquinho mais humilde. Eu não dei conta na última, eu tive muita dificuldade. Deixa eu passar por uma necessidade, uma privação financeira, para eu poder dar uma levantada aqui. Tudo bem? Eles, não, beleza, tudo bem. Aí você vem, passa uma existência inteira, que você luta, as coisas não dão certo, você não sai daquilo, você fala, nossa, mas eu estou trabalhando sério, mas você pediu isso lá atrás. Então, meus irmãos, não importa a origem da aflição que você está passando, se é prova, se é expiação, se é do que você tem hoje no coração, tem que passar por ela, confiando sempre na bondade e na justiça de Deus. E é por isso que esse capítulo tem um momento muito importante, que é chamado o bem e o mal sofrer. Tem gente que sofre mal. O que é sofrer mal? Se revolta, e tudo está ruim, e nada para ele faz sentido, e ele maldiz todas as suas aflições. Eu estou passando por isso, eu sou um miserável mesmo. Isso é o mal sofrer. O que é o bem sofrer? Independente, Pai, se eu mereço isso ou não, merecer eu sei que eu mereço, mas independente de se foi uma prova que eu escolhi, se é algum resgate anterior, eu vou crescer com isso. Eu vou passar por isso e vou suportar. Então, diz uma coisa muito importante, que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. Deus nunca coloca um fardo que seja pesado demais para você suportar. Ele sabe, naquela situação do supervisor, se ele olha o quadro e vê que o cara não vai dar conta, se ele é justo, ele fala assim, olha, não tenta porque eu sei que você não vai dar conta, porque eu já tentei fazer isso, não dá certo, não dá tempo, você vai precisar de mais tempo, então vamos devagar. Então, se a gente pedir alguma coisa demais para Deus, Ele vai saber, falar, isso foi demais para você, eu não vou dar. Seu pedido é essa prova, você não vai dar conta, eu vou dar aquilo na medida que você consegue suportar, tudo bem? Deus é justo desse jeito. O fardo é proporcional às forças. E a recompensa é proporcional à resignação e à coragem que passamos. Então, meus irmãos, para começar a finalizar, aonde nós lemos bem-aventurados os aflitos, eu quero que vocês leiam da seguinte forma, na mensagem de Lacordaire, deste capítulo. Leiam o seguinte: bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra,
e após o trabalho virá o repouso. Então a gente tem que ter uma atitude diferente para sair daquele estado da aflição para o consolo. A gente tem que entender tudo isso que está acontecendo e enxergar como uma oportunidade de progresso. Mas ela vem. Ela vem a oportunidade. E para celebrar a vinda desse consolo, quando a gente vence as aflições, não que a gente pede para ser retiradas, mas que a gente vence essas aflições. Então, nesse momento, a gente quer celebrar, porque as aflições acabam. Embora essa música que eu venho trazer para vocês não esteja em português, a música tem uma coisa mágica, que é uma mensagem que ela traz, que a gente, de escutar, a gente consegue perceber a sua mensagem. Então eu quero que vocês dividam comigo uma celebração de um momento que uma aflição se foi, porque você venceu aquela prova. A secret chord that David played and pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Strong, but you needed proof. You saw her back on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke her throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. And all I ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry you can hear at night. It's not somebody who's seen their lives are cold. And it's a broken hallelujah. Que eu desejo para vocês é que nas suas aflições vocês encontrem na justiça e no amor de Deus todo o consolo e a compreensão que vocês merecem.
Que a paz de Jesus habite sempre em nossos corações. Muito obrigado, um bom domingo a todos. E que assim seja.